Olá, você sabe medir a sua pressão arterial de maneira correta? Existem várias coisas que precisam ser levadas em conta, tanto em relação ao aparelho, quanto em relação ao que você fez nos últimos 30 minutos, no momento em que você vai medir a pressão. Uma medida pode estar errada, por exemplo, só porque você está de bexiga cheia. Para saber os 4 erros mais comuns em relação ao uso do aparelho de pressão e as 8 coisas que você deve fazer para ter uma medida correta nos 30 minutos antes de medir a pressão, fique comigo até o fim do vídeo. Erros em relação ao aparelho. Primeiro erro, tamanho do manguito. Vou mostrar para vocês aqui agora os aparelhos que eu tenho aqui na clínica e por que é importante o tamanho do manguito. Por exemplo, gostaria de mostrar para vocês todos os aparelhos que tenho aqui na clínica. Prestem atenção no tamanho dos manguitos. O primeiro é o que eu mais uso, sendo ideal para uma circunferência de braço de 25 a 41 centímetros. O de baixo é um manguito para pessoas obesas ou muito fortes, seria de 34 a 52 centímetros de circunferência de braço. Esse daqui eu uso para idosos muito magros, com circunferência de braço inferior a 25. Esse manguito é ideal de 22 a 42 centímetros. Então, o tamanho do manguito é algo essencial para a medida adequada da pressão arterial. Por isso, para medir a sua pressão arterial na sua casa, tenha um aparelho eletrônico que tenha o manguito exatamente do tamanho do seu braço. Eu vou deixar o link na descrição do aparelho eletrônico que usamos aqui na clínica, que inclusive é uma marca referendada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia como um aparelho adequado para a medida de pressão arterial, tanto domiciliar quanto em consultórios médicos. A posição inadequada no braço do paciente. Se vocês observarem no vídeo que fiz em relação aos aparelhos, sempre tinha uma setinha indicando artéria. Essa artéria é a artéria braquial que está no braço da pessoa e aquela marquinha deve ficar bem próxima à localização da artéria braquial. Isso vai gerar uma medida de pressão muito mais precisa. Utilizar um equipamento inadequado. O equipamento precisa estar calibrado. Deve ser um aparelho que tenha tido a sua pressão verificada em um estabelecimento que faça isso de rotina. Essa calibração deve ser feita tanto pelo tempo, cada aparelho tem seu tempo para ser calibrado. Aquele primeiro que mostrei para vocês, por exemplo, a fábrica me dá uma garantia de 10 anos de que ele se manterá bem calibrado. Já os 2 abaixo que eu mostrei no vídeo, o de obesos e o de muito magros, eles devem ser calibrados todos os anos. Então, cada aparelho tem seu tempo, procure o tempo necessário para a calibração do seu aparelho. Quarto erro, posicionamento e movimentação durante a medida da pressão arterial. Eu, por exemplo, não gosto muito dos aparelhos que medem a pressão arterial no pulso, porque você deve estar com o aparelho parado na altura do coração, sem apoiar o aparelho em local nenhum. O aparelho não pode estar encostando em nenhum lugar. E se o seu braço ficar um pouco acima da linha do coração, ele vai dar uma pressão arterial mais baixa do que a real. E se ele ficar um pouco abaixo da linha do coração, ele vai dar uma pressão arterial mais alta do que a real. É por isso que eu sempre indico para os meus pacientes o uso do aparelho eletrônico de braço. Ele é um aparelho que você não consegue tirar o braço da altura do coração, então você não vai ter esse tipo de problema e o discreto apoio dele na pele não vai fazer tanta diferença. Claro que o ideal é ficar com o braço um pouquinho aberto para que ele não encoste no seu tórax, o braço fique sozinho para medir. E também não ficar se mexendo, tanto os pés quanto as mãos. O que o aparelho eletrônico detecta é a vibração da batida do coração no manguito. Então, se você bater o pé no chão ou mexer a sua mão, o aparelho poderá ver isso de maneira errada, como uma medida errada da pressão arterial. Está gostando dessas dicas? Então, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem. Vamos agora para os erros em relação aos hábitos antes da medida da pressão arterial. Agora, os erros em relação aos hábitos ou sentimentos no momento da medida. Primeiro erro comum, dor. Se você está com dor, por exemplo, martelou o seu dedão,
você com certeza vai estar com a pressão arterial elevada no momento em que estiver sentindo muita dor. Uma confusão muito comum é em relação à dor de cabeça. Tem muitos pacientes que chegam, doutor, estou com uma pressão de 14/9 e por isso estou com dor de cabeça. Muitas vezes a pressão 14/9 seria uma consequência da dor de cabeça. Então a pressão aumentou por conta da dor de cabeça e não o contrário. Pressões que costumam dar dor de cabeça seriam pressões mais elevadas e, infelizmente, a maior parte das pessoas não sente a pressão quando está muito elevada. 2. Alimentação. Uma alimentação muito pesada, rica em gordura e sal, vai aumentar a sua pressão arterial. Ela pode aumentar a sua pressão arterial por um longo período, se você comer sempre assim. Mas se for uma refeição isolada, esperar algumas horas até o seu corpo metabolizar todos aqueles alimentos. 3. Estar de bexiga cheia. Como falei no começo do vídeo, estar com a bexiga muito cheia eleva a pressão arterial. Então, por isso, sempre que você for medir a sua pressão, esvazie a bexiga antes e fique aí pelo menos uns 10 a 15 minutos de bexiga vazia antes de medir a sua pressão arterial. 4. Cafeína e bebidas estimulantes. O cafezinho, energéticos, têm a propriedade de acelerar o coração, aumentar os batimentos cardíacos e também causam um aumento da pressão arterial. Então, se você acabou de tomar o café da manhã e tomou 2 xícaras grandes de café, a próxima meia hora não é o momento ideal de você medir a sua pressão arterial. 5. Estresse e ansiedade. Se você estiver no momento que estiver muito nervoso, com certeza a sua pressão arterial irá aumentar. O caso clássico disso é a pressão alta do jaleco branco. As pessoas vêm até o médico, estão muito ansiosas, com muito medo do que irá acontecer na consulta e quando medem a pressão, tem pressões muito altas, de 17/9, 18/10. Isso é muito comum no consultório, toda semana eu atendo alguém com pressão alta do jaleco branco. Então, a ansiedade aumenta a pressão arterial. Exercícios físicos. A prática de exercícios físicos, quando você faz uma atividade física, no momento da atividade física, a sua pressão arterial é elevada. Se você já fez o exame de teste ergométrico, a esteira, você vai perceber que no laudo do exame, na hora que você está correndo ou no pico do esforço, a sua frequência cardíaca está mais alta, 140, 160, 180, e a sua pressão arterial também está mais alta, 16/9, 17/9. Isso é um comportamento normal da pressão arterial durante o exercício. Então, quando você acabar de fazer uma atividade física, logo após, normalmente, a sua pressão arterial vai estar um pouco elevada. Então, por isso, é ideal esperar pelo menos meia hora no repouso antes de medir a pressão arterial e ter o valor correto da pressão. Mas acho importante salientar, a atividade física no longo prazo, ela reduz os valores da pressão arterial e é normal a pressão arterial subir um pouquinho durante a atividade física. 7. Cigarros. Quando você acaba de fumar um cigarro, ele também aumenta a sua pressão arterial. Então, o momento ideal de medir a pressão arterial é meia hora depois de se fumar o último cigarro. 8. Medicamentos. Existem vários remédios que podem aumentar a pressão arterial. Dentre eles, eu gostaria de salientar o uso de anti-inflamatórios, como nimesulida, diclofenaco, profenide. Esses medicamentos aumentam a pressão arterial, podem dar picos de pressão e, por isso, deveriam ser evitados principalmente nos hipertensos e nos idosos. Por isso, vou deixar aqui para vocês esse vídeo que eu falo dos anti-inflamatórios e de outros medicamentos e também vou deixar aqui esse outro vídeo em que eu comparo remédios originais e remédios genéricos. Gostaram do vídeo? Deixem seu like, se inscrevam e compartilhem. Muito obrigado!